Quando um homem rico humilhou um motoboy na frente de todos por causa de suas roupas surradas, uma garotinha de 8 anos fez algo que mudou a vida de todos para sempre. O sol escaldante de sábado em São Paulo batia implacavelmente no asfalto quando Lucas Ferreira estacionou sua Honda 160cc vermelha em frente ao condomínio mais luxuoso de Higienópolis. Aos 28 anos, ele conhecia cada esquina da cidade depois de 4 anos, entregando encomendas pelas ruas paulistanas. Mas naquele dia específico de abril, Lucas não imaginava que sua vida mudaria para sempre por causa do encontro com duas pessoas muito diferentes. Um empresário arrogante e uma garotinha corajosa. Sua jornada havia começado antes do nascer do sol, como sempre. O despertador tocava às 5h30 e aos poucos minutos após as 6 horas, Lucas já estava nas ruas com sua moto, enfrentando o trânsito caótico da maior cidade do Brasil. Naquela manhã, havia recebido um pedido especial pelo aplicativo. Uma entrega de presente que pagava 3 vezes mais que o normal. Era exatamente o que precisava para comprar os remédios para sua mãe diabética sem comprometer o orçamento familiar. O uniforme amarelo de Lucas mostrava os sinais de anos de trabalho intenso. A cor havia desbotado sob o sol implacável. Pequenos rasgos nas costuras contavam histórias de pressa e dedicação, e manchas persistentes lembravam os dias de chuva quando a cidade se transformava em um labirinto de poças e lama. Seus tênis de corrida, que já haviam sido brancos, agora exibiam tons de cinza e marrom, batalhas vencidas contra o tempo, o clima e a necessidade. Lucas nunca se envergonhava de sua aparência. Sabia que cada marca em seu uniforme representava trabalho honesto, suor derramado para sustentar sua família com dignidade. Mas também sabia que nem todos viam dessa forma. Em bairros como Higienópolis, sua aparência frequentemente atraía olhares de julgamento e comentários sussurrados sobre esse tipo de gente. O condomínio residencial Monet parecia mais um resort europeu que um prédio residencial. Portões dourados brilhavam sob o sol. Jardins perfeitamente manicurados exibiam flores exóticas, e uma fonte de mármore italiano dominava a entrada principal. Lucas estacionou sua moto na área designada para prestadores de serviço, bem longe da entrada social, é claro, e caminhou até a portaria carregando cuidadosamente um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de bombons importados. O porteiro Osvaldo, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, o recebeu com a cordialidade que o diferenciava de outros funcionários de condomínios de elite. Boa tarde, jovem. Entrega para qual apartamento? Apartamento 502, senhor Ricardo Monteiro, respondeu Lucas, conferindo mais uma vez o endereço em seu celular com tela trincada. Um aparelho que já havia caído do bolso dezenas de vezes, durante corridas entre semáforos. Osvaldo conhecia bem os moradores do prédio. Ricardo Monteiro era proprietário de uma das maiores empresas de tecnologia da cidade, conhecido tanto por sua riqueza quanto por seu temperamento explosivo, especialmente com funcionários e prestadores de serviço. Pode subir, rapaz. Apartamento 502, quinto andar. O elevador social do condomínio era uma obra de arte em si mesmo. Espelhos com molduras douradas, piso de mármore Carrara e música clássica ambiente criavam uma atmosfera de opulência que contrastava drasticamente com a vida simples de Lucas. Durante a subida, ele aproveitou para se observar no espelho, ajeitando os cabelos desarrumados pelo capacete e verificando se sua apresentação estava o mais respeitosa possível. As portas se abriram revelando um corredor amplo, com obras de arte originais nas paredes e um aroma sutil de flores frescas. Lucas encontrou o apartamento 502 e tocou a campainha, ouvindo o som ecoar pelo interior luxuoso. Passos pesados se aproximaram, e a porta se abriu revelando Ricardo Monteiro em toda sua arrogância. O homem de 45 anos vestia uma camisa polo, Ralph Lauren azul marinho, que custava mais que o salário mensal de Lucas,
calças de linho italiano impecavelmente passadas e um relógio suíço que brilhava em seu pulso como um pequeno sol dourado. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados com gel importado, e seus olhos azuis examinaram Lucas de cima a baixo com uma expressão que misturava nojo e superioridade. O que Ricardo viu não o agradou nem um pouco. Jesus Cristo! Foram as primeiras palavras que saíram de sua boca, sem qualquer cumprimento ou cortesia básica. Olha só o estado disso! Lucas sentiu o sangue esquentar nas veias, mas manteve a compostura profissional. Boa tarde, senhor. Tenho uma entrega para o senhor Ricardo Monteiro. É claro que tem. Ricardo riu com escárnio, sem fazer qualquer movimento para receber os produtos. Mas antes me diz uma coisa. Essa empresa de vocês não tem algum tipo de código de vestimenta? Algum padrão mínimo de apresentação? A pergunta cortou Lucas como uma navalha. Sabia exatamente onde Ricardo queria chegar. Senhor, meu uniforme está limpo e adequado para o trabalho, respondeu Lucas, tentando manter a voz firme. Limpo! Ricardo explodiu em uma gargalhada cruel. Limpo! Cara, olha pra você! Essa roupa parece que foi pescada no lixo! Esses tênis estão mais sujos que o chão da minha garagem! Você! Realmente acha que pode aparecer num condomínio como este vestido como um mendigo? As palavras ecoaram pelo corredor como tiros. Mendigo! A palavra ficou suspensa no ar, carregada de todo o preconceito e desprezo de classe que Lucas enfrentava diariamente, mas raramente de forma tão direta e cruel. Senhor, eu trabalho honestamente, Lucas conseguiu dizer, sua voz tremendo ligeiramente. Estas roupas podem não ser novas, mas elas representam trabalho digno. Trabalho digno. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Lucas. Que tipo de trabalho digno é esse que não permite nem comprar uma roupa decente? Você deve ganhar uma miséria fazendo essas entregas. Provavelmente nem consegue pagar suas próprias contas. Cada palavra era calculada para humilhar, para diminuir, para fazer Lucas se sentir menos que humano. Gente como você, continuou Ricardo, sua voz assumindo um tom ainda mais venenoso, sempre aparece nesses lugares usando trapos, sem a menor noção de como se apresentar adequadamente. É uma falta de respeito com os moradores. Gente como você. As palavras reverberaram na mente de Lucas. Ali estava, nu e cru, o preconceito de classe. Não era sobre a qualidade da entrega ou profissionalismo. Era sobre aparência, sobre dinheiro, sobre a crença de que roupas caras determinam o valor de uma pessoa. Lucas respirou fundo, lutando contra a humilhação que queimava em seu peito. Senhor, posso entregar os produtos, por favor? Tenho outras entregas para fazer. Ah, tem pressa? Ricardo riu novamente. É claro que tem. Deve estar atrasado para algum outro lugar onde pode aparecer vestido como um morador de rua e ninguém vai reclamar. Nesse momento, o elevador social se abriu com um suave ding eletrônico. De dentro saiu uma figura pequena que mudaria completamente o rumo daquela situação. Isabela Santos, uma menina de 8 anos com cabelos loiros presos em tranças, vestindo um vestido florido amarelo e carregando uma boneca nos braços. Isabela estava voltando de uma tarde na casa de uma amiguinha no mesmo andar, e como era comum no condomínio seguro, subia sozinha para o apartamento 507, onde morava com seus pais. A criança parou imediatamente ao ver a discussão no corredor, seus grandes olhos castanhos observando a cena, com curiosidade e crescente preocupação. Por que você está falando assim com o tio? Perguntou Isabela com sua voz doce e clara, dirigindo-se diretamente a Ricardo. Ricardo se virou para a menina, claramente irritado com a interrupção. Isso não é problema seu, menina. Volta para onde você estava. Mas Isabela não tinha a menor intenção de se afastar. Com a honestidade brutal que apenas as crianças possuem, ela continuou observando Lucas com atenção. Suas roupas são do trabalho? Perguntou ela para Lucas, ignorando completamente a irritação de Ricardo. Sim, pequena, respondeu Lucas,
tocado pela inocente curiosidade da menina. Eu uso essas roupas para trabalhar todos os dias. Isabela assentiu gravemente, como se estivesse processando uma informação muito importante. Meu papai também usa roupas diferentes para o trabalho, disse ela. Às vezes elas ficam sujas quando ele opera as pessoas no hospital. Mas a mamãe sempre diz que roupas sujas de trabalho são roupas de herói. A observação simples da criança criou um silêncio constrangedor. Ricardo percebeu que uma menina de 8 anos havia articulado algo que ele se recusava a admitir, que roupas gastas pelo trabalho honesto mereciam respeito, não desprezo. Herói! Isabela repetiu, olhando diretamente para Ricardo. Por que você está sendo malvado com um herói? Eu não estou sendo malvado, explodiu Ricardo. Eu estou apenas explicando que existem padrões de apresentação adequados para... Você estava gritando. Isabela o interrompeu com a franqueza, típica das crianças. E falando coisas feias sobre as roupas dele. Isso é ser malvado, sim. Naquele momento, uma voz feminina chamou do final do corredor. Isabela? Onde você está, querida? Doutora Mariana Santos, uma renomada pediatra de 38 anos, havia saído de seu apartamento ao ouvir vozes alteradas no andar. Ela se aproximou, usando roupas casuais de fim de semana, mas carregando toda a autoridade que sua posição profissional lhe conferia. Mamãe! Isabela acenou. Este tio trouxe um presente para aquele senhor, mas o senhor está sendo muito malvado e falando coisas ruins sobre as roupas de trabalho dele. Doutora Mariana rapidamente avaliou a situação. Conhecia Ricardo de vista e sabia de sua reputação no condomínio como uma pessoa difícil. Podia ver que Lucas era claramente um trabalhador respeitoso que estava sendo humilhado publicamente. Boa tarde! Cumprimentou ela educadamente, mas com firmeza. Há algum problema aqui? Ricardo se sentiu subitamente desconfortável. A presença de uma médica respeitada e de sua filha corajosa estava mudando completamente a dinâmica da situação. É apenas uma questão de padrões profissionais? Murmurou ele, sua arrogância anterior começando a se dissipar. Que padrões? Perguntou Isabela, com a persistência típica das crianças. O tio está trabalhando. As roupas dele são de trabalho. Não entendo qual é o problema. Doutora Mariana olhou para Lucas, que permanecia digno apesar de tudo que havia sofrido. Jovem, você está bem? Precisa de alguma coisa? A pergunta carregada de preocupação genuína quase fez Lucas chorar. Após 15 minutos de humilhação pública, alguém finalmente demonstrava interesse por seu bem-estar. Estou bem, doutora. Obrigado por perguntar. Isabela, observando a tristeza nos olhos de Lucas, tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Ela abriu sua pequena bolsa infantil e retirou uma carteira rosa decorada com unicórnios brilhantes. Tio, você precisa de dinheiro para comprar roupas novas? Ofereceu ela, abrindo a carteira que continha algumas moedas e uma nota de R$ 10, sua mesada da semana. Eu posso te emprestar. Não precisa me devolver. O silêncio que se seguiu foi absoluto e carregado de emoção. Doutora Mariana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, orgulhosa da bondade espontânea de sua filha. Ricardo ficou completamente petrificado, observando uma criança de 8 anos oferecer sua pequena fortuna para ajudar alguém que ele havia acabado de humilhar. Lucas se ajoelhou na altura de Isabela, suas próprias lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Não, anjinho, disse ele suavemente, fechando delicadamente as mãozinhas da menina sobre o dinheiro. Você guarde seu dinheirinho. Mas muito obrigado. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Mas você parece triste, insistiu Isabela. E ele foi muito malvado falando das suas roupas. Roupas não fazem a pessoa ser boa ou ruim. O coração é que faz. A sabedoria simples e profunda da criança ecoou pelo corredor como uma revelação.
Uma menina de 8 anos havia articulado uma verdade fundamental que muitos adultos levam uma vida inteira para compreender. Ricardo olhava para a cena sem conseguir processar completamente o que estava testemunhando. Sua raiva havia se transformado em confusão, depois em desconforto profundo e agora em algo perigosamente próximo da vergonha. "Por que você não gosta dele?" perguntou Isabela, virando-se para Ricardo com curiosidade genuína. "Ele parece muito gentil." A pergunta direta e inocente forçou Ricardo a confrontar seu próprio comportamento. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia julgado e humilhado um homem baseado apenas na aparência de suas roupas? Eu não disse que não gosto dele." Ricardo gaguejou, claramente desconfortável. "Mas você falou coisas feias sobre ele." Isabela insistiu. "Disse que ele parecia um mendigo e que as roupas dele eram sujas. Isso é ser malvado." A recapitulação honesta de suas próprias palavras atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ouvir suas crueldades repetidas pela voz inocente de uma criança expôs a feiura de seu comportamento de forma inescapável. Doutora Mariana se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. "Isabela, o que você fez oferecendo ajuda foi muito bonito. Estou orgulhosa de você." "É que não é certo julgar as pessoas pelas roupas, né, mamãe?" disse Isabela. "Você sempre me ensina isso." "Exatamente, meu amor." A médica então se dirigiu diretamente a Ricardo. "Senhor Ricardo, creio que há um mal-entendido aqui que deveria ser esclarecido." Ricardo se viu sob os holofotes, confrontado pela dignidade de Lucas, pela inocência corajosa de Isabela e pela autoridade respeitosa de doutora Mariana. Não havia escapatória para seu comportamento indefensável. "Olha," Ricardo começou, sua voz muito mais baixa que antes. "Talvez eu tenha exagerado um pouco." Isabela não estava satisfeita com aquela explicação vaga. "Exagerado como?" perguntou ela. "Você vai pedir desculpas para ele?" "Isabela," doutora Mariana disse gentilmente, "às vezes os adultos precisam de um tempo para pensar sobre as coisas que fizeram. Mas quando eu faço alguma coisa errada, você sempre diz que tenho que pedir desculpas na hora." Isabela respondeu com a lógica implacável das crianças. Ricardo percebeu que uma menina de 8 anos estava lhe dando lições sobre responsabilidade moral. A ironia da situação o atingiu com força total. Ele olhou para Lucas, que aguardava respeitosamente apesar de tudo que havia passado. Olhou para Isabela, cujos olhos grandes e sinceros esperavam que ele fizesse a coisa certa. Olhou para a doutora Mariana, cuja presença digna tornava impossível continuar com sua postura anterior. "Você está certa, pequena", disse Ricardo, surpreendendo a todos, especialmente a si mesmo. Dirigiu-se diretamente a Lucas. "Me desculpe. Eu não deveria ter falado daquele jeito sobre suas roupas ou sobre você. Foi muito errado da minha parte." Lucas ficou genuinamente chocado. Em 4 anos enfrentando preconceito e humilhações, raramente recebia pedidos de desculpas sinceros. "Eu aceito suas desculpas, senhor." Isabela bateu palmas, satisfeita com o resultado. "Pronto! Agora vocês podem ser amigos", declarou ela. "Tio, suas roupas são de trabalhador corajoso. Não liga para quem fala besteira, tá?" A declaração franca da menina arrancou sorrisos genuínos de todos os presentes, dissipando finalmente a tensão que havia dominado o corredor. "Obrigado, princesa", disse Lucas. "Você é muito sábia para ter apenas 8 anos." "Eu tenho 8 anos mesmo", concordou Isabela alegremente. "Mas minha avó sempre diz que idade não importa para ser inteligente." Ricardo pigarreou, ainda visivelmente desconfortável com toda a situação. "Lucas, posso saber seu nome completo?" "Lucas Ferreira, senhor." "Lucas, pode ficar com os produtos. E..." Ricardo hesitou por um momento, tirando uma nota de R$ 100 do bolso. "Isso é um pedido de desculpas pelos transtornos que causei."
Lucas inicialmente hesitou em aceitar a quantia generosa. Senhor, não é necessário. Por favor, insistiu Ricardo. É o mínimo que posso fazer depois de ter sido tão injusto. Ele está sendo bonzinho agora, observou Isabela, satisfeita com a transformação. Às vezes os adultos só precisam lembrar de como ser bons. Doutora Mariana pegou a mão da filha. Vamos, Isabela. Vamos deixar os senhores terminarem suas conversas. Começado. Tá bom, mamãe. Escuta, Lucas. Tchau, tio Lucas. Disse Lembra, Ricardo. suas roupas Sua são de voz herói agora trabalhador. completamente diferente do Eu vou tom lembrar agressivo sempre, anterior. pequena heroína. Aquela Mãe menina e filha ela me desapareceram mostrou no coisas apartamento sobre mim mesmo que eu 507, não sabia que existiam. deixando Ricardo e Lucas assentiu sozinhos no corredor respeitosamente. pela primeira vez. Crianças Desde têm que essa toda a capacidade, situação senhor. havia... elas têm mesmo. Ricardo pausou, claramente lutando com suas próprias emoções. Eu ando passando por alguns problemas pessoais, mas isso não justifica absolutamente nada do que eu fiz hoje. Você parece ser um homem honesto e trabalhador. Obrigado, senhor Ricardo. E suas roupas? Ricardo pausou novamente. A menina estava certa. Elas contam a história de alguém que trabalha duro todos os dias. Eu deveria ter respeitado isso desde o início. Ricardo estendeu a mão para Lucas, que a cumprimentou firmemente. Espero que você possa me perdoar completamente algum dia. Já perdoei, senhor. Todos nós temos dias difíceis. Ricardo entrou em seu apartamento, deixando Lucas sozinho no corredor. O motoboy apertou o botão do elevador, ainda processando a transformação completa que havia testemunhado nos últimos 20 minutos. Durante a descida, Lucas pensou em Isabela, uma criança corajosa que havia transformado uma das experiências mais humilhantes de sua vida em uma lição sobre dignidade, bondade e o verdadeiro valor das pessoas. Era algo que ele levaria consigo para sempre. Quando chegou à portaria, Osvaldo o cumprimentou com interesse. Como foi lá em cima, rapaz? Foi educativo, seu Osvaldo. Muito educativo. Lucas saiu do condomínio e montou em sua moto. Antes de ligar o motor, olhou para suas roupas de trabalho com uma perspectiva completamente nova. Não viu mais tecido desbotado e tênis gastos. Viu as batalhas que havia vencido, o suor que havia derramado, a dignidade que havia mantido. Viu roupas de herói, como havia dito a pequena Isabela. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo em direção à próxima entrega, Lucas carregava consigo não apenas os R$ 100 extras, mas algo infinitamente mais valioso. A lembrança de que sua dignidade nunca dependeu da opinião de outros sobre suas roupas e que, às vezes, são as pessoas menores que nos ensinam as maiores lições sobre o que realmente importa na vida. No apartamento 507, Isabela estava animadamente contando para sua mãe sobre os eventos do corredor. Mamãe, eu fiz certo defendendo o tio das roupas de trabalho? Doutora Mariana se ajoelhou na altura da filha, seus olhos brilhando com orgulho. Você fez mais que certo, meu amor. Você mostrou que o valor de uma pessoa não está nas roupas que ela usa, mas no coração que ela tem. E o tio Lucas tem um coração muito bom, né? Dava para ver pelos olhos dele. Sim, querida. E você também tem um coração muito bom por ter defendido ele. Isabela assentiu gravemente, absorvendo a lição. Mamãe, da próxima vez que eu vir alguém sendo malvado com uma pessoa, por causa das roupas, eu vou defender de novo. Doutora Mariana abraçou a filha com força. E eu vou ficar muito orgulhosa de você sempre que fizer isso. No apartamento 502, Ricardo estava sentado em sua sala luxuosa, contemplando o buquê de rosas que havia colocado em um vaso cristal. As flores estavam perfeitas, exatamente como Lucas havia dito desde o início. Pensava em Isabela e em como uma criança de 8 anos havia conseguido ver através de sua arrogância e identificar a injustiça fundamental de julgar pessoas por suas roupas. Pensava também em Lucas, que havia mantido dignidade e respeito mesmo sob ataque direto sobre sua aparência. Ricardo pegou seu celular e digitou uma mensagem longa para a empresa de delivery.
Gostaria de elogiar de forma especial o entregador Lucas Ferreira. Além de ser pontual e cuidadoso com os produtos, ele demonstrou profissionalismo exemplar mesmo diante de situações desafiadoras. É o tipo de funcionário que qualquer empresa deveria ter orgulho de ter em seu quadro. Merece todo o reconhecimento possível. Era mais que um pequeno gesto, era o início de uma transformação pessoal. Nas semanas seguintes, a história se espalhou pelo condomínio de forma discreta, mas inspiradora. Osvaldo contou para outros funcionários, que mencionaram para moradores, que compartilharam com amigos. Não como fofoca, mas como uma história que restaurava a fé na bondade humana e na possibilidade de mudança. Isabela continuou sendo a mesma menina generosa de sempre, mas agora carregava consigo a consciência de ter defendido alguém que precisava de defesa. Sempre que via trabalhadores no condomínio, faxineiros, jardineiros, entregadores, os cumprimentava com sorrisos calorosos e palavras gentis. Lucas continuou seu trabalho, mas com uma perspectiva transformada. Suas roupas gastas não eram mais fonte de insegurança, eram badges de honra que contavam a história de sua dedicação e trabalho duro. Whenever enfrentava situações difíceis, lembrava-se das palavras de Isabela. Roupas de herói trabalhador. Ricardo passou por uma mudança profunda e duradoura. Começou a tratar todos os funcionários e prestadores de serviço com respeito, genuíno, deixou completamente de fazer comentários sobre a aparência das pessoas e, eventualmente, procurou terapia para trabalhar questões mais profundas sobre preconceito e empatia. Um ano depois do incidente, Lucas foi promovido a supervisor regional de sua empresa, em parte devido aos múltiplos elogios que havia recebido de clientes. Ricardo vendeu parte de suas ações e criou um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda, especialmente aqueles que trabalhavam enquanto estudavam. E Isabela? Isabela continuou crescendo como uma criança normal, mas carregando uma lição que muitos adultos nunca aprendem, que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não pelas roupas que veste, mas pelas atitudes que toma quando ninguém está olhando. A lição que todos aprenderam naquele corredor do 5º andar foi revolucionária em sua simplicidade. Nunca julgue alguém pela aparência de suas roupas de trabalho, pois elas podem contar a história mais bonita de todas. A história de alguém que luta todos os dias para viver com dignidade. Doutora Mariana guardou aquela tarde como uma das memórias mais preciosas sobre sua filha. Sempre que se sentia desencorajada pela superficialidade do mundo, lembrava-se de Isabela oferecendo sua mesada para defender um estranho humilhado por usar roupas de herói. Osvaldo, que havia testemunhado a completa transformação de Ricardo nos meses seguintes, frequentemente contava a história para outros funcionários como prova de que as pessoas podem mudar quando confrontadas com sua própria humanidade, especialmente quando essa confrontação vem através dos olhos puros de uma criança. E Lucas? Lucas nunca mais olhou para suas roupas de trabalho da mesma forma. Eventualmente, quando conseguiu comprar uniformes novos, guardou os antigos como lembrança de que roupas gastas pelo trabalho honesto são, nas palavras de uma garotinha sábia, roupas de herói. A tarde em que uma garotinha defendeu a dignidade de um trabalhador se tornou uma daquelas histórias que restauram a fé na humanidade. Uma lembrança poderosa de que, independentemente de quanto dinheiro temos no banco ou quão caras são nossas roupas, todos somos medidos pela mesma régua, a bondade de nossos corações e o respeito que demonstramos pelos outros. E às vezes, quando escolhemos defender os outros em seus momentos mais vulneráveis, não apenas mudamos o dia deles, mudamos suas vidas para sempre e, no processo, também mudamos a nossa.